descarbonização e transição energética, convidamos ao palco a moderadora do painel e diretora do programa de exportações da Business France, senhora Laurence de Touché. O senhor Jean-Pierre Clamadieu, presidente da Engie, ele foi convocado pelo presidente Emmanuel Macron para participar da abertura da exposição do artista brasileiro Ernesto Neto no Grand Palais, nesta manhã, e ele será, então, substituído pelo senhor Guillaume Couleux. Laurent, pardon, je vous prie de m'excuser, monsieur Guillaume Laurent. Senhor Guillaume Laurent. Presidente da Schneider Electric para a América do Sul, senhor... O CEO da Prume Chairman do Porto do Açu, senhor Rogério Zampronha. O CEO da Voltalia, senhor Robert Klein. O vice-presidente da Selem Renewables, senhor Pedro Estrela. E, para finalizar, o diretor de Assuntos Internacionais da Vale, o senhor Gustavo Niskir. Bonjour à tous. Bonjour a tous, bom dia. Queria agradecer para a sua presença. J'ai l'honneur. Eu tenho a honra de ser a moderadora dessa primeira mesa redonda sobre a transição energética. A França e o Brasil, como já foi dito, têm uma história energética individual, tem suas prioridades, vantagens. A França tem uma energia altamente descarbonizada graças à energia nuclear, mas também está envolvida em uma mutação. Ela deseja desenvolver as energias renováveis de baixo carbono, energias inteligentes, entre outros. Dentro do contexto dos investimentos de França 2030, e nós temos o Brasil, que tem uma matriz energética excepcional, com 80% de eletricidade, energias renováveis provenientes de hidrelétricas, e muito concentrada também nos biocombustíveis. Então, o nosso objetivo comum é descarbonizar as nossas economias, priorizando a segurança energética e a competitividade industrial, a inclusão social. Nessa lógica, nós queremos obter êxito juntos. Hoje, nós temos atores industriais extremamente importantes que representam a França e o Brasil e que representam essa dinâmica. Para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta a todos aqui presentes. Como o Brasil e a França podem colaborar para aproveitar suas respectivas forças para liderar os esforços globais de descarbonização? Eles já existem, mas como nós podemos acelerar as parcerias, a cooperação entre os nossos dois países? Eu gostaria de ouvir todos com relação a essa pergunta. Vou começar com a Engie, que já está bem instalada no Brasil e que tem uma série de projetos. Obrigado. Eu estou substituindo o Sr. Clamadieu. Não é fácil substituí-lo,
Vou fazer o melhor possível. De fato, a Engie está presente no Brasil há muitos anos. Somos uma empresa francesa e brasileira. Então, há uma série de mecanismos de cooperação multilaterais, o B20, a COP, e bilaterais também. Os nossos ministérios das relações exteriores têm um vínculo muito próximo. E nós estamos sempre em contato com relação a uma série de assuntos diversificados no setor financeiro, de regulamentação, técnico. E quais são os assuntos potenciais no setor da energia que devem ser objeto de cooperação? Com relação às energias renováveis, a modernização do setor da eletricidade. Esse é o caso na França, no Brasil, com a liberalização do mercado. E a necessidade do sistema elétrico é um sistema que precisa de mobilidade. E nós precisamos desenvolver também data centers. De maneira mais ampla, além do sistema elétrico, cooperações vinculadas ao gás renovável, hidrogênio, metano. Esses são assuntos bastante promissores nesse contexto de aceleração, de cooperação. Obrigada. Eu gostaria também de falar de Porto do Açu. É o maior porto privado do Brasil. Então, há uma série de projetos de desenvolvimento de hidrogênio verde, é isso? Bom dia, eu vou responder em português. Bonjour. É um prazer estar com todos vocês e com alguns amigos que eu conheço há muitos anos aqui no painel também. De fato, o Porto do Açu é o único porto privado do Brasil, embora seja muito novo, são 10 anos só de operação, já é o segundo maior porto em operação, só perdendo para o Porto de Santos, que é um porto centenário. Lá no Porto do Açu, nós elencamos uma série de iniciativas de descarbonização, que vão desde os temas relacionados à transição energética, a produção de combustíveis verdes, combustíveis de baixo carbono, ao tema de descarbonização de setores hard to abate, como siderurgia, junto com a Vale aqui discutindo um projeto da produção de briquetes de ferro quente, que é uma solução inovadora para a descarbonização da siderurgia no mundo inteiro, ou mesmo sendo hoje a maior base de descomissionamento de plataformas de petróleo que vão se tornar scrap para as areias elétricas. Também é uma forma de descarbonizar o setor de siderurgia. Então, há várias iniciativas transcorrendo simultaneamente, que eu posso depois me aprofundar, mas no que tange ao que Brasil e França podem fazer juntos, seguramente um dos elementos dos protocolos que foram firmados pelos nossos dois presidentes das nossas nações tem algo que pode ter uma grande contribuição de empresas brasileiras, empresas francesas, que é a criação dos corredores verdes. E o que é um corredor verde? Isso é um tema bastante relevante. 3% das emissões globais de gás de efeito estufa são oriundos do transporte internacional de cargas e mercadorias. 90% de tudo que é transacionado no mundo é transacionado através de cargas marítimas. Então, esse é um setor que é emissor, sem dúvida nenhuma, mas ele tem uma característica muito particular. Como há uma diferença de preço hoje ainda entre os novos combustíveis e os combustíveis tradicionais, e os navios carregam muita carga, o impacto de custo adicional, que eu chamo de impacto de custo marginal do combustível limpo na carga trafegada, é muito menor do que, por exemplo, uma outra área importante, que é a área de aviação, através da produção de combustíveis sustentáveis de aviação, ou o SAF. Então, o impacto, sendo menor esse impacto, ele permite que esses investimentos floresçam com mais velocidade. E, por isso mesmo, nós já anunciamos projetos vinculantes para a produção de metanol e amônia verde. A gente já recebeu os primeiros navios a gás natural lá no Porto do Açu também, e nós queremos, ou entendemos, que ter um ponto de produção desses combustíveis e abastecimento, bunkering, tanto no Brasil como na França, vai permitir
que se estabeleça rotas que sejam rotas de muito mais baixa emissão do que qualquer outra rota que se encontra no comércio global. É uma iniciativa importante dos dois países. As empresas aqui presentes, francesas, como posso mencionar mais uma vez a Engie, que é uma parceira nossa, a EDF, que não sei se está presente hoje aqui, também é uma outra parceira importante que nós temos, ou a Total, que opera as suas exportações de petróleo do Brasil para todo o mundo, através do Porto do Açu, através do maior terminal de petróleo da América Latina, que é nosso, já estão dando grandes passos nesse setor. Então, se aprofundar no desenvolvimento dos corredores verdes me parece uma importante iniciativa que os dois países deveriam almejar. Muito obrigado. Merci beaucoup pour ce... Obrigada por seu testemunho. Bom, vamos falar um pouco de gestão de energia, de automação. Então, Rafael, da Schneider Electric, quais são os projetos e as parcerias que vai desenvolver? Olha, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar presente aqui nessa mesa redonda com amigos, colegas e campeões, cada um em seu setor. A primeira coisa que eu gostaria de dizer também é uma questão de como obter bons resultados nesse desafio que é a sustentabilidade, a descarbonização em um mundo cheio de desafios. Eu acho que essa é a grande questão. Nós precisamos colaborar, aproveitar esse tipo de fórum para dialogar e tentar determinar como essas empresas podem atuar. Como, juntos, podemos ter um impacto positivo. Eu vou dar um exemplo concreto. O presidente Albán mencionou há pouco no discurso dele. É a Sustainable Business Corp. Ela é uma iniciativa extremamente importante que surgiu dessa vontade de criar um movimento com uma série de temáticas alinhadas com a COP. E como nós, do setor privado, podemos participar. Cada uma dessas temáticas é liderada por um brasileiro, representante de uma empresa. A Schneider Electric está presente também nessa iniciativa. E como fazemos isso? Nós envolvemos outras empresas, além da empresa. A empresa que eu dirijo, por exemplo, desenvolve competências ecológicas. E nós tentamos determinar como o setor privado pode auxiliar o setor público para garantir uma transição justa. Então, nós colocamos os campeões das empresas. Nós, por exemplo, somos campeões em termos de energia e nós reunimos uma série de empresas de diversos setores. E assim, franceses, brasileiros, chineses, indonésios, empresas africanas, outras empresas europeias, todas elas podem participar de uma discussão sobre desafios importantes para o desenvolvimento de todas as empresas. Porque esse é um dos grandes desafios hoje, não é? As tecnologias já existem. As tecnologias de descarbonização, elas já existem. 70% dessas soluções existem, mas elas ainda não foram adotadas. Tudo está acontecendo muito devagar. Então, nós precisamos de mais capacidade para implementar essas tecnologias. Se tornou um gargalo. Nós não temos as competências para a implementação dessas tecnologias. Mas, se todos juntos nós fazemos bem o nosso trabalho individualmente, mas aqui nós temos a oportunidade de desenvolver um trabalho conjunto. Nós recebemos o presidente da COP ontem e nós já anotamos as primeiras recomendações, as primeiras
vontades que nós desejamos implementar. Então, o que nós mais queremos é isso, nós queremos colaborar. Muito obrigado por esse ponto de vista tão interessante. Podemos falar agora, então, ainda sobre essa questão das energias renováveis? Com a Selene Renewables. Também tem parcerias sobre as quais gostaria de falar, alguns projetos dentro desse setor das energias renováveis? Bom dia. Vou falar em português. Je ne parle pas français. Então, vou falar em português aqui. Primeiro, agradecer o convite da CNI, a Câmara Brasil-França, para organizar essa importante discussão nesse cenário e a gente discutir sobre esse potencial de colaboração, de fato, entre os dois países, né? A gente reconhece que a França tem sido um dos grandes parceiros internacionais aqui, mais antigos e importantes do Brasil, inclusive nessa jornada de transição energética, né? E num momento super interessante, no momento que o Brasil assume a liderança da COP30, ali em Belém, justamente 10 anos depois da presidência da França na COP20, com o famoso Acordo de Paris, um acordo emblemático e que teve um grande impacto. Então, acho que um contexto muito favorável para essa colaboração. A forma como a gente enxerga que essa colaboração entre Brasil e França é um jogo no qual a gente cria valor. É um jogo no qual 1 mais 1 é igual a 13 e não somente 2. E como é que a gente cria, de fato, essa criação de valor entre os dois países? É complementando as capacidades e competências, fortalezas de cada um dos países no desenvolvimento dessa produção de biocombustíveis e transição energética. Acho que, de um lado, a gente tem o Brasil com um ambiente... De um lado, a gente tem o Brasil com um ambiente super favorável para a produção agrícola, disponibilidade de recursos naturais, uma matriz energética limpa, um ambiente super favorável, uma vocação para a produção de biocombustíveis e ser um país, um parceiro estratégico com empresas estratégicas que apoiam essa jornada de descarbonização e transição energética de outros países como a França. Do outro lado, a França, com toda a sua produção tecnológica e sua tecnologia de ponta, e com a criação de grandes campeãs nesse setor, Engie, Total, Airbus, Axens, Technip, são grandes empresas que vêm desenvolvendo tecnologia. Quando você junta esses dois mundos, é um pouquinho da nossa realidade na Selene Renováveis. A Selene Renováveis é uma empresa criada pelo Mubadala Capital, controlada pelo Mubadala Capital, com uma ambição muito clara. Eu acho que promover uma transição energética através da produção de SAF e HVO de uma forma sustentável, limpa e competitiva em custo. É isso que a gente acredita, é isso que a gente está desenvolvendo. Sustentável porque o projeto da Selene Renováveis, ele vai cultivar um feedstock inovador, a macaúba, uma planta nativa brasileira, em terras degradadas no Brasil. Acho que, para dar um pouco da dimensão, o Brasil tem 140 milhões de hectares de terras degradadas e não produtivas. Isso é o equivalente a 2,5 vezes o território da França. Um problema, um desafio que a gente está transformando em oportunidade no cultivo de macaúba, esse feedstock brasileiro, para a produção de óleo combustível e produção de SAF. Limpo, o SAF, a partir dessa matéria-prima, tem um potencial de reduzir em 80% a emissão comparado com fóssil, uma das opções mais limpas do mercado, e um terceiro fator super importante que a gente acredita na Selene Renováveis é a produção do SAF, desse combustível renovável, a um custo competitivo comparado com fóssil. A gente acredita na transição energética limpa, sustentável, e que, para que ela seja sustentável a longo prazo, a gente precisa alcançar essa competitividade em custo. Só para fechar,
Tudo isso a gente está fazendo de uma forma muito acelerada, com várias parcerias. Eu acho que reforçar parcerias que a gente tem trabalhado para desenvolver aqui na França, reforçando esse potencial de colaboração com empresas de energia. Posso citar aqui a Total, outras empresas grandes aqui também da França, Airbus, que a gente tem se aproximado para o desenvolvimento de forma acelerada desse projeto super ambicioso e inovador que a gente espera contribuir não só com a descarbonização e transição energética do Brasil, mas com a França nos seus mandatos e nos seus objetivos aqui. Merci beaucoup pour ce témoignage. Muito obrigada. Que projeto dinâmico. Gustavo, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a Vale, que está se transformando muito. Então, quais são os projetos e parcerias possíveis? Então, bom dia a todos. Prazer, uma satisfação participar desse evento. Eu falo aqui sob a perspectiva da mineração, né? E a mineração é um setor que muitas vezes é visto só como ponto de entrada das cadeias produtivas, né? E não como um elemento central da transformação da indústria, descarbonização e transformação energética, que é onde se deve colocar. Hoje, quando a gente fala de soluções, a gente pensa naturalmente na siderurgia, que é o nosso principal cliente, que é responsável por 8% das emissões globais de CO2. 8%. E isso, em grande parte, por conta da tecnologia que é empregada tradicionalmente na indústria siderúrgica, que são os alto-fornos. E esses alto-fornos, eles têm como fonte primária de energia o carvão, que também é utilizado como elemento de redução. E não é à toa que é uma indústria chamada de hard to abate, mas isso que, na verdade, é visto como um desafio, porque não existe transição que não passa por se encarar de frente o desafio da descarbonização da siderurgia, na verdade, é uma excelente notícia para o Brasil e para a França. E por quê? Porque já existe tecnologia disponível para transformar radicalmente a indústria da siderurgia, que passa por substituição de alto-fornos por fornos de redução direta e na rota elétrica. Em ambos, Brasil e França têm se mostrado elementos centrais. Assim, para que essa solução ela seja viável, escalável, a gente precisa, na verdade, de 3 elementos centrais. O primeiro é o minério de ferro de alta qualidade. Minério de ferro de alta qualidade, que o Brasil é líder global e a Vale tem muito orgulho de dizer que produz esse minério de ferro de alta qualidade na nossa mina em Carajás, onde protegemos quase 1 milhão de hectares de floresta. Energia limpa em grande escala. O Brasil, ele hoje tem aproximadamente 86% da energia uma matriz sustentável. E a França também é um dos líderes globais em energia limpa, né, principalmente por conta da energia nuclear. E o terceiro, que é o mais importante, que é a vontade política de liderar essa transformação disruptiva, vontade política e vontade das empresas. Nos 3 pontos, Brasil e França estão liderando. Então, a pergunta que se faz é o que falta, então, né? O que falta para isso acontecer? O que falta, eu acho que é a gente conseguir avançar nos modelos de parceria, né? Hoje, com essa tecnologia de redução direta e com os produtos de alta qualidade que a Vale oferece, a gente consegue apresentar soluções de que, com o uso de gás, reduz 70%, associado a gás, se reduz 70% a emissão de CO2 na siderurgia, e com hidrogênio verde, a gente pode praticamente zerar a emissão de CO2 na siderurgia. Ontem, a gente esteve no Parlamento Europeu para apresentar projetos concretos que existem hoje entre Brasil e União Europeia, com a Vale, com a União Europeia, e um deles, que já inclusive recebeu o flagship do Global Gateway recentemente, é um projeto de produção de HBI, o Hot Briquette Iron, que é a redução do minério de ferro no Brasil, a redução de minério de ferro no Brasil a gás ou hidrogênio verde,
para a exportação para a Europa, para que ele seja processado aqui na Europa em fornos elétricos ou qualquer outra tecnologia de redução convencional. Esse modelo ele permite, primeiro ele atende aos interesses da nova indústria brasileira, né, e ao Clean Industry Deal aqui da Europa, basicamente porque agrega valor à cadeia produtiva no Brasil, promove a industrialização local sustentável, ele reduz o custo de produção do aço na Europa, com redução de emissões, com reduções significativas de emissão, ele garante a competitividade da indústria europeia, atrelando essas práticas sustentáveis, e tudo isso com, né, redução de emissão. Então, eu queria concluir, perdão, do tempo, que as empresas hoje, o Brasil está liderando a COP30 com essa mensagem, as empresas hoje elas têm que não só participar dessa transformação, mas têm que liderar. E a gente lidera apresentando projetos sustentáveis com economicidade concreta. E eu posso dizer com convicção que as empresas brasileiras e francesas estão prontas para isso, e a Vale também se coloca à disposição de todas as empresas francesas que quiserem seguir com essas soluções. Merci beaucoup. Muito obrigada por esses exemplos e a sua convicção, muito inspiradora. Gostaria, então, fazer uma pergunta para o nosso orador da Voltalion, uma empresa muito conhecida e presente há muito tempo no Brasil com uma série de projetos e parcerias. Quais são eles atualmente? É claro, muito obrigado pelo convite. Sobre descarbonização, mas também para esse evento, porque depois de 25 anos passados no Rio de Janeiro, mudei para Paris 5 meses atrás, então, através desse evento, estou matando, de uma certa forma, a saudade, e saudade também com os amigos presentes aqui. A Voltalion é uma empresa, então, de energias renováveis, desenvolvemos, construímos e operamos parques eólicos e solares, em 20 países, e o Brasil representa mais de 50% da capacidade instalada e já representou mais de 80%. Agora, eu gostaria de dar alguns exemplos concretos desse, como que essa parceria entre a França e o Brasil nos ajudou na construção, justamente, das nossas empresas. Primeiro, como você tinha falado, na competência, know-how. Quando o mercado de energias renováveis no Brasil era ainda incipiente, como que a gente conseguiu desenvolver e adquirir esse know-how para fazer o que nós fizemos? Trouxemos brasileiros que estavam na França trabalhando na área de energias renováveis, em eólica, na época. Então, a questão da educação e as trocas que tem entre universidades é extremamente importante para que um possa aproveitar da competência do outro. Depois fizemos a mesma coisa com a energia solar. Trouxe que a França estava antes, através dos subsídios, mais desenvolvido nessas áreas, eólica e solar. Então, fizemos a mesma coisa, depois na geração distribuída e depois na eficiência energética. E o que aconteceu? O Brasil cresceu tão rapidamente e virou tão grande, maior do que nós fizemos na França, que depois foi o contrário. Começamos a usar as nossas competências, os nossos recursos humanos, experiências brasileiras, para aportar justamente esse apoio para 20 países na França. Hoje, nosso centro de competência eólica está no Brasil. Outro exemplo que eu acho muito importante é que você sabe que a região amazônica depende muito de geração térmica. E nós somos presentes também na Guiana Francesa. E na Guiana Francesa, historicamente, nós desenvolvemos projetos híbridos para atender justamente essas populações num sistema isolado. A região amazônica, norte da região amazônica, Oiapoque, a Guiana Francesa, tem particularidades iguais. Então, nós usamos justamente esse know-how e hoje estamos construindo, finalizando a construção de uma PCH, uma pequena central hidrelétrica no rio Oiapoque, na divisa entre a França e a Guiana Francesa, depois de ter construído um parque solar. Então, nós estamos abastecendo hoje 35 mil pessoas dessa cidade, Oiapoque, através de energia limpa, maioria da energia limpa. Depois dessa central hidrelétrica em operação, nós estaremos tirando 80% de energia suja através do diesel, através de solar e essa hidrelétrica.
Segundo exemplo, são os recursos financeiros. Precisa de muitos recursos financeiros no nosso mercado de infraestrutura. Então, a Voltalia, que tem a maioria desses recursos financeiros franceses, foram endereçados para os investimentos no Brasil, junto, inclusive, com os seus parceiros investidores, como a Caisse de Dépôt e como a Stoa, que virou também um parceiro para alguns projetos, sem falar das parcerias locais com a Copel, com a Eletrobras, através da Chesf, etc. E, enfim, para terminar, gostaria de citar que talvez precisamos reforçar a parceria na área de hidrogênio. O Brasil é um potencial fornecedor e fabricante de hidrogênio extremamente competitivo. Eu acho que hoje a nossa parceria entre a França e o Brasil está bastante tímida. Obrigado. Merci. Muito obrigada, Robert. Eu quero continuar com você. Nós temos perguntas agora um pouco mais específicas sobre as atividades de todos vocês. Você diz que encoraja as empresas francesas a investir na transição energética no Brasil. E você pode nos dar uma ideia do que faz? Cedo, e a gente não tinha muito recurso financeiro na época, e o Brasil acabou sendo, diria, o maior provedor, como o ministro acabou de falar, em termos de capacidade instalada, em termos de rentabilidade, representou já 80% do seu negócio, que é uma empresa originalmente francesa. Eu diria que é um mercado muito dinâmico, e então, em poucas palavras, os conselhos que daria para as empresas: apostam no Brasil, um país que tem um potencial enorme. Agora, como conseguir pegar esse potencial? Precisa de resiliência. E, no mesmo tempo, sendo um mercado dinâmico, precisamos saber mudar a qualquer momento. A questão da agilidade é muito importante. Essa agilidade é uma característica dos brasileiros. Uma das razões pela qual, inclusive, nós trouxemos brasileiros na França para trazer um pouco dessa agilidade que na França perdemos um pouquinho. E tendo justamente esse mix de pessoas, características diferentes, realmente nos ajuda a ser muito mais performante. Merci beaucoup pour ce... Muito obrigada. Eu acho que o que você disse vai ser muito útil para as empresas francesas aqui presentes. Então, para continuar e falar um pouco sobre as atividades específicas de cada um, Gustavo. Em termos de cooperação, precisamos todos estar de acordo, sobretudo em termos de regulamentação. E eu sei que nós temos uma nova regulamentação europeia, o Clean Industrial Deal. E como nesse contexto, podemos nos posicionar? E como essa transição na indústria francesa e europeia pode ser adaptada? Aqui, o que a gente tem, eu reforçando um pouco o ponto que eu trouxe, são as oportunidades de colaboração no que a gente pode chamar de alguma coisa como power shoring, né, que é a exportação desses produtos brasileiros, do produto de minério de ferro reduzido com hidrogênio verde no Brasil. A gente pode associar a produção de minério de ferro de alta qualidade para produção para elaboração desses produtos aqui na Europa. Enfim, basicamente o que a gente tem é esse modelo de parceria em que a gente consiga incentivar a indústria brasileira local, né, com a indústria brasileira local com soluções sustentáveis de alta qualidade, e que a gente consiga trazer esses produtos para a Europa para a descarbonização da indústria. Assim, basicamente, o que a gente tem é um modelo pronto, né? Como eu comentei, a gente já tem projetos aprovados que receberam flagship do Global Gateway, que demonstram o interesse da Europa nesse tipo de modelo de exportação de produtos processados no Brasil, sabe, com uso intensivo de energia no Brasil, que sejam capazes de descarbonizar a indústria aqui na Europa, a siderurgia aqui na Europa. Então, acho que o modelo é esse, é parceria permanente, um modelo de confiança institucional entre os dois países e a certeza de que as empresas de todos os países estão prontas para entregar essas soluções. Merci beaucoup.
Muito obrigada. Vamos continuar falando sobre operações industriais. E eu gostaria de ter a opinião da Schneider Elétrica. O que vocês implementam para melhorar as suas operações industriais e como essas iniciativas podem contribuir para os esforços de descarbonização? A gente tem que se felicitar no Brasil. Tem hoje uma matriz energética muito limpa, graças sim à indústria hidroelétrica, mas também à indústria de outras renováveis, sendo o vento, dois grandes representantes aqui. Eu acho muitas renováveis hoje faz que o Brasil seja um campeão quando falamos da geração de energia limpa. Mas, quando a gente vê o ranking de eficiência energética, o Brasil não está nos primeiros lugares, está mais nos últimos lugares, tipo 20 lugares para uma nação como o Brasil. Então, a primeira consideração é que a gente tem uma grande oportunidade de negócio, de business no Brasil, para acrescentar e ajudar nessa decarbonização, porque a decarbonização não é só a produção de energia, o mais ainda importante é como que a gente consome essa energia, e aí a gente está falando de eficiência energética. E a Schneider Electric põe à disposição de mais de 78 anos operando no Brasil essas tecnologias, graças a como falou também o Gustavo, a uma rede de parceiros que a gente tem, que são empresas brasileiras, mais de 2.200 empresas brasileiras, pequena e mediana empresa, que ajuda a gente não só a disponer, mas a decarbonizar a indústria, decarbonizar os prédios, decarbonizar as infraestruturas. Então, o que a gente precisa é uma aceleração da adoção dessas, um incentivo também para essa indústria, e eu acho que vou aproveitar esse espaço para felicitar o Brasil, o Ministério, o MEDIC, com esse plano que se chama Nova Indústria Brasil, que uma dessas áreas é exatamente isso, como decarbonizar. E essas tecnologias já estão disponíveis, só acelerar através de parcerias. Merci beaucoup. Muito obrigada. Então, Porto do Açu. Há muitas atividades e muitos atores no porto. Já falaram da atividade do Porto do Açu, o investimento nesses projetos. Quais são hoje as razões que estão transformando o Porto do Açu em um cluster industrial de baixo carbono e como essas ações se alinham com os esforços globais de descarbonização? Muito obrigado. Que é o Grupo Prumo, que eu lidero, é um grupo brasileiro com investidores, aliás, um deles é da Mubadala também, o nosso acionista minoritário, e nós temos negócio na área de portos, petróleo, minério e combustíveis marítimos e energia. Como curiosidade, na última sexta-feira, entrou em operação o maior complexo de geração térmica a gás natural do Brasil, controlado por nós, chamado GNA, de 3 gigawatts. Então, ele garante segurança energética para mais de 40 milhões de residências equivalente. O que nós gostaríamos a mensagem que eu gostaria de trazer para os grupos franceses é a seguinte: por que um porto está envolvido em transição energética? Por uma série de razões. Uma delas porque nós temos o maior tráfego marítimo do Brasil, maior do que Porto de Santos, com mais de 8 mil embarcações, navios, e, portanto, são um mercado natural para os novos combustíveis. E, segundo, porque nós estamos num ambiente onde os 4 elementos principais dos elementos mais críticos da transição energética estão presentes: água disponível, um bom regime de ventos, um bom regime de sol para geração de energia e muita biomassa. A biomassa é fundamental para a geração de um elemento chamado carbono biogênico, que quando sintetizado, quando unido ao hidrogênio verde, comentado pelo meu amigo Robert, sintetiza o metanol verde.
Nós criamos no Porto, ano passado, um hub de 1 milhão de metros quadrados para receber empresas que queiram investir nesse setor. Achávamos que íamos demorar 3 anos para ocupar esse hub. Em 8 meses, ele foi totalmente ocupado com contratos vinculantes. Iniciamos agora o licenciamento de um segundo hub de 2 milhões de metros quadrados, 1/3 dele já firmado por contratos também. Então, nós fizemos um ambiente onde empresas podem se instalar com baixíssimo risco, com todas as utilidades presentes e com o mercado pujante, ali mesmo no Porto, para consumir os produtos derivados da transição energética. Então, fica aqui um convite para as empresas francesas se juntarem à Total, à Technip, à EDF, à Engie e tantas outras lá presentes conosco. Muito obrigado. Merci beaucoup. Muito obrigada. Um assunto sobre o qual ainda não falamos, as infraestruturas energéticas. Guillaume, pode nos falar sobre a experiência da sua empresa? Sim, é verdade, nós não falamos sobre isso. E para descarbonizar a mineração, para produzir combustíveis sustentáveis, precisamos de rede, pois o consumo não está necessariamente onde nós o produzimos. Então, hoje, nós temos uma rede elétrica e eles são vetores para a transição energética. Nós temos uma série de gigawatts que estão esperando. Essa mudança é um assunto importante no Brasil, mas no mundo todo. Nós precisamos desenvolver as redes elétricas. Essa é uma questão de transição energética. Nós podemos garantir mais segurança energética através dessas ações. Então, nós precisamos também melhorar todas as habilitações, as autorizações para fazê-lo. Essa é uma questão não apenas a nível nacional de um país. Na América Latina, na América Central, a questão da integração regional aos sistemas energéticos, elétricos, é muito importante. Falaram há pouco sobre o Global Gateway. E nós precisamos pensar na regionalização elétrica, pois o Brasil pode ter uma liderança bastante considerável nessa questão. A questão da rede elétrica é importante, mas a rede de gás também é essencial para a transição. Esse é o caso no Brasil. Nós somos o maior transportador desse combustível na Engie, mas a visibilidade de longo prazo do desenvolvimento dessas redes com relação ao respeito das regras no setor do gás, através das redes de transporte e também a questão da revisão das tarifas, são assuntos essenciais. Com relação a esses assuntos, nós precisamos de investimentos, nós precisamos de visibilidade e também de apoio político. Muito obrigada. Antes de concluir essa mesa redonda, um último ponto com o Pedro sobre os investimentos estrangeiros. Há muitas parcerias, investimentos cruzados e a sua empresa tem o apoio de um fundo. É um exemplo exitoso de investimento no Brasil. Você gostaria de citar alguns exemplos? Compartilhar a sua experiência? Acho que a nossa empresa foi criada e lançada na COP28 em 2023. Em 2 anos, a gente conseguiu avançar muito rápido. É um projeto novo, inovador, integrado desde a produção do feedstock até a produção do combustível final, SAF, em escala global. Produção de 1 bilhão de litros de SAF HVO por ano, 50 milhões de créditos de carbono potencialmente gerados durante o desenvolvimento de 180 mil hectares de macaúba em terras degradadas. É provavelmente um dos maiores ou top 3 projetos de crédito de carbono no mundo. A gente também tem o potencial ali, pegando a Vale, a produção de 700 mil toneladas por ano de biochar siderúrgico, que também ajuda a descarbonizar outra hard-to-abate industry. Então, é um projeto que está crescendo muito rápido e eu sou feliz aqui em compartilhar esse sucesso com a parceria. Desde o início, a forma como a gente conseguiu desenvolver isso muito rápido foi a criação de um ambiente de Open Innovation. Trouxemos vários institutos,
universidades, empresas, dentro desse ecossistema de inovação aberta que nos permitiu acelerar muito rápido. Então, acho que para colocar aqui um último ponto, esse espírito de colaboração com empresas francesas, empresas brasileiras, é uma alavanca estratégica para a gente conseguir desenvolver uma solução para o mundo, uma solução para a França, uma solução para a Europa de descarbonização limpa e competitiva em custo. Então, acho que queria deixar essa última mensagem e agradecer a oportunidade e aberto para a gente continuar essas conversas e desenvolver novas parcerias com as empresas francesas. Gostaria de fazer uma consideração adicional que eu acho muito importante, muito oportuna, quando a gente tenta se projetar para o futuro, na aceleração justamente da descarbonização. A Voltaren investiu 10 bilhões de reais desde que entrou no Brasil para construir 2 gigas, mais ou menos, de eólica, solar e outros projetos. Como outros investidores estrangeiros e brasileiros, apostamos muito justamente na descarbonização e nesses projetos de grandes portes. Porém, nós falamos aqui bastante da quanto que é importante para esses investimentos são de longo prazo, evidentemente, e quanto que é importante a segurança jurídica, a estabilidade e a visibilidade. Porém, desde o ano passado, sofremos do que a gente chama de curtailments, de écrêtement, de cortes. Significa o quê? Significa que o operador da rede impede aos produtores que têm capacidade de produzir, de injetar essa energia nas redes. Qual é a consequência? Não conseguimos produzir, injetar e receber. Temos contratos de fornecimento de energia que não estão sendo contemplados. Então, isso é grave. Aconteceu por questões técnicas e a Andy acabou de falar justamente sobre a importância das redes de transmissão, do reforço da rede de transmissão. Então, isso, apesar de estarmos protegidos pela lei, a lei não está sendo cumprida hoje. Então, isso, evidentemente, cria, de uma certa forma, uma insegurança que pode colocar em xeque, justamente, o futuro da transição energética, o futuro dos investimentos. Mas queria dizer aqui que, após ter falado ontem com o ministro, a gente está vendo a declaração do ministro, estamos muito felizes que o Ministério está resolvendo a situação. Então, nós temos uma luz no fim do túnel para que possamos voltar a investir massivamente nessa área. Merci beaucoup. Só que Robert está falando e a importância do investimento na infraestrutura, como o Guillaume falou também. E esse investimento não só físico, mas também digital. Essa flexibilidade necessária para gerar essas múltiplas fontes de energia e esse excesso de energia eventual que tem hoje tecnologia para melhor gerenciar isso, e essas são as tecnologias que a Schneider traz também com esses parceiros no Brasil e outros países. Merci beaucoup. Muito obrigada. Eu acho que nós ainda temos muito a dizer, mas infelizmente o tempo passou muito rápido, então nós temos que concluir essa mesa redonda. Há uma complementaridade, há possibilidades de cooperação que foram promovidas aqui e nós queremos obter êxito juntos no setor da transição energética, para o bem de todos. Muito obrigada a todos, obrigados por terem participado, respeitado o tempo e vamos continuar esse fórum.